A maneira como os clubes de São Paulo, a torcida, a mídia, tudo que envolve ali o contexto do futebol paulista e dos clubes grandes desse estado, a maneira como eles não entendem o fenômeno Flamengo, o fenômeno de popularidade, marca Flamengo no futebol brasileiro como um clube nacional, como um clube predominantemente nacional e não regional, explica muito sobre o regionalismo, né? A característica predominante regionalista dos clubes de São Paulo. A maneira como ele não consegue entender o Flamengo explica muito sobre o regionalismo desses clubes. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Antes de seguir, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte o conteúdo do canal e quer apoiar o canal, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho. Você se inscreve, ativa o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é deixar o like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Se você concorda com algo que viu nesse vídeo ou não, interaja, deixe aqui seus comentários. Através dos seus comentários, a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, grupo da família, grupo do futebol de final de semana, enfim, compartilhe esse vídeo. E mais uma ajuda, deixe aqui seu comentário sobre o áudio, se está ok. Dessa maneira, se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like, o famoso joinha, comentando, compartilhando e deixando seu feedback, você vai estar ajudando e muito o crescimento do canal. Voltando ao tema do vídeo, uma coisa tem me chamado muito a atenção, aqui nos comentários também, mas da maneira em geral, como a mídia e os clubes de São Paulo se comportam em relação ao fenômeno da popularidade do Flamengo, né? Vocês, se perceberem, vão ver comentários muito depreciativos, dizendo que a torcida do Flamengo é uma torcida de modinha, a torcida do Flamengo é uma torcida mista, é uma torcida que torce para um outro clube depois para o Flamengo, quando, na verdade, os números mostram totalmente o contrário. Por exemplo, a torcida do Flamengo é a torcida que mais consome, compra, tá? E isso não é pesquisa, isso são dados do Itaú Unibanco. Já fiz um vídeo a respeito falando sobre isso. A torcida do Flamengo é a segunda, depois do Grêmio, é a torcida que mais tem preferência para o Flamengo e nenhum outro time. Ou seja, é o segundo clube do país onde a torcida torce para um único clube. É a maior torcida do país no geral. Mas se formos escolher a torcida que torce apenas para um clube, primeiro vem Grêmio, depois Flamengo. E depois o Corinthians. O Flamengo está acima do Corinthians. E se formos considerar o segundo clube que esses torcedores têm, não é o Flamengo. O Flamengo é o primeiro clube daqueles que tem o segundo time. De novo, o Corinthians tem mais torcedores torcendo para dois times abaixo do Flamengo. Ou seja, o corintiano tem mais corintiano torcendo para dois times do que o próprio Flamengo. Isso também já fiz um vídeo colocando, inclusive, as fontes da pesquisa e os números das pesquisas. Então, quando você vai ver, observar, analisar os números, é totalmente o contrário do que a mídia descreve. É totalmente. A torcida do Flamengo também é a mais engajada. Se você compara, por exemplo, com a torcida do Corinthians, estamos falando de 50% a mais de engajamento. Alguém me disse, porque eu expliquei isso relacionando a questão de inscrito em todas as plataformas de redes sociais. O Flamengo tem ali 60 milhões de seguidores contra 40 milhões de seguidores, 39 milhões de seguidores do Corinthians. Ou seja, é mais do que 50% mais seguidores
seguindo o Flamengo do que o Corinthians. E aí alguém me falou no comentário, mas seguidores não significa engajamento. Significa engajamento quando tem as interações. E o Flamengo também é o clube que mais interações tem em todas as plataformas, em todas as redes sociais. Então, quando você começa a observar os números, você vai ver que existe uma narrativa que não se condiz, que não combina, que não fala com a realidade, né? O Flamengo é o time que mais tem torcedores mistos. E quando você vai ver na pesquisa, o Flamengo é o clube que mais tem torcedores que torcem para um time só, como disse, com exceção do Grêmio. O Grêmio é o único que consegue ter essa relação maior que a do Flamengo, mais à frente do Corinthians, né? E sendo que os torcedores que torcem para dois times são flamenguistas, o Flamengo é a primeira opção, à frente do Corinthians também. Então, esse discurso, quando você analisa os dados, cai por terra. Quando você verifica também questão de consumo, o Flamengo é o time que, o torcedor flamenguista é o time que mais consome produtos do seu clube. Dados do Itaú Unibanco, levantamentos do Itaú Unibanco. Não são dados ali ou pesquisa. Levantamento, ali fato. O Flamengo é o time de mais interações nas redes sociais, também na pesquisa. É fato. Então esses três pilares mostram que a torcida do Flamengo é uma torcida engajada, que consome e que interage bastante. E essa é uma torcida nacional. E não tem nenhum desses adjetivos pejorativos que a mídia de São Paulo, os clubes de São Paulo tentam lacrar ou colar no Flamengo, sendo que isso não se reflete na realidade e o mercado publicitário não compra esse discurso. Esse discurso acaba fazendo com que os clubes de São Paulo, ao não entender esse fenômeno, ao não reconhecer o fenômeno de popularidade que é o Flamengo, sendo que é o único clube efetivamente nacional, né, um clube de massificação em todos os cantos do país, ao não entenderem, os clubes paulistas, ao não entenderem esse fenômeno, eles não conseguem tentar encontrar alternativas para contrapor, né? Já que eles ficam sempre restritos, muito regionais ali ao mercado do estado de São Paulo, que é sim a capital financeira. São Paulo é a capital financeira do país, mas como eu disse, o estado de São Paulo representa 30% do PIB do Brasil. Existem outros 70% que estão aí espalhados pelo Brasil. E aí, esses times de São Paulo acabam não atacando, ou pelo menos não da maneira que deveriam, tentar contrapor, tentar ter estratégias para ganhar uma nacionalização em massa a médio e longo prazo. Na verdade, é difícil que os dirigentes no futebol brasileiro em geral tenham uma visão a médio e longo prazo, mas, especificamente falando da parte comercial do futebol, os times de São Paulo eles não têm campanha, não têm alternativa, estratégia para nacionalizar muito mais a sua marca ou para tentar contrapor o Flamengo, que cada vez mais cresce nessa frente, expandindo fronteiras. Aliás, o Flamengo tenta ultrapassar fronteiras nacionais para tentar internacionalizar a sua marca e também o número de fãs. Então, esse é um ponto muito importante quando a gente analisa o futebol como a parte comercial, a parte do mercado publicitário. E quando eu falo muito importante, é porque isso que eu estou falando é justamente reconhecido pelo mercado publicitário, que não embarca em narrativas, em discursos enviesados. Como assim, Diogo? É só você ver os contratos, como eles são refletidos. Quais são os maiores contratos relacionados ao mercado publicitário? Qual é a camisa que vale mais? A do Flamengo. Estou falando a camisa que vale mais quando você vai vender ali para o seu consumidor, embora a do Flamengo seja uma de maior valor agregado, mais cara realmente. Mas não estou me referindo a isso. Eu estou dizendo qual é o valor que carrega a maior cota de patrocínios. É o uniforme do Flamengo. E por que isso acontece? Porque simplesmente o mercado publicitário enxerga essa questão que eu falei, representatividade, a questão de maior torcida, a maior torcida em todas as faixas sociais, né?
Então isso tem um valor de mercado muito grande. E ao não reconhecer o valor do seu adversário, que tirando o campo e bola, estamos falando aqui da parte comercial, tirando o campo e bola, ao não reconhecer o valor do seu adversário, o quanto ele está conseguindo agregar a sua marca, o quanto ele está conseguindo expandir em termos de consumidores, o quanto ele consegue ser representativo, tocar em vários lugares. Se você simplesmente leva isso para o lado da discussão passional e clubista, você vai estar deixando de crescer. E é justamente esse o ponto que eu chamo a atenção. Os clubes de São Paulo, eles têm uma propaganda, eles têm uma atuação, um foco muito direcionado ao mercado de São Paulo. É errado estar direcionado ao mercado de São Paulo? É claro que não. É o mercado mais rico do país. Os clubes são privilegiados nesse sentido. Mas é errado você ter uma estratégia de desenvolvimento de marca só atrelada ao mercado de São Paulo, só voltada para o mercado de São Paulo. Você deveria ter, na minha opinião, uma estratégia para você contrapor o Flamengo na questão de nacionalização. E eu não estou dizendo que não tenho torcedores desses clubes em outros estados. Eu não sou desavisado, vamos dizer assim. Mas não existe uma massificação. Por exemplo, um clube como o Corinthians, como o São Paulo, ou mesmo o Palmeiras, excetuando ali o norte do Paraná, consegue encher estádio em qualquer outro estado? Dificilmente, a não ser que seja a sua torcida viajando, né? O único clube que consegue fazer isso de forma efetiva é o Flamengo. O Vasco, talvez em alguns estados, mas Palmeiras, São Paulo e Corinthians, com exceção do norte do Paraná, dificilmente. E qual é a campanha de alternativa, qual a estratégia para massificar a sua torcida, popularizar a sua marca no Brasil como um todo? Tem alguma? Não. O que você tem é um discurso tentando depreciar os consumidores, os torcedores que o Flamengo tem. E quando você faz isso, quando você deprecia por depreciar, mesmo sabendo que os dados te mostram totalmente o contrário, você não cresce, você não busca oportunidades e você continua ali regional, né, ficando ali no seu feudo, enclausurado no seu feudo. É isso que acontece. E tentando viver uma realidade, uma verdade que é só da sua bolha ali, mas não é uma verdade que condiz com a realidade. Em contrapartida, o Flamengo ele continua crescendo, sendo um fenômeno de popularidade cada vez mais consolidando. E mais um ponto importante, não entendem o fenômeno, o Flamengo não consegue contrapor isso daí, do ponto de vista comercial. Nesse sentido, o Flamengo, pelo contrário, entende muito bem a força da sua marca, né? Entende onde pode e deve crescer, e tem duas áreas de foco. Se você for pegar as pesquisas e participações, interações, o Flamengo vem cada vez mais aumentando a sua influência no estado de São Paulo. Ou seja, quando fala-se que é um clube extremamente nacional, é um clube que é forte em todos os estados. Quando eu falo forte, é em termos de massa mesmo, massificação de torcedores, inclusive no estado de São Paulo, onde o Flamengo pesquisa nos intervalos que vão ser necessários, que são necessários para você ter uma pequena diferença em termos de mudança de comportamento de torcedores. O Flamengo vem frequentemente aumentando a sua participação de torcedores no estado de São Paulo. Eu morei no estado de São Paulo há uns 10 anos atrás e realmente tinha muitos torcedores flamenguistas, sempre teve. E, ao que parece, isso vem cada vez mais intensificando, aumentando. E mais do que isso, como eu falei anteriormente, o Flamengo vem tentando aumentar essa influência, essa massificação para além de fronteiras, né? Muitos falam que Orlando, nos Estados Unidos, Flórida, nos Estados Unidos, é mais um estado brasileiro devido à quantidade de brasileiros que tem lá. E o Flamengo já é também, quando você vê o Flamengo jogando em Orlando contra os clubes de lá dos Estados Unidos, você já vê que também já enche os estádios. Então, enquanto os clubes de São Paulo
não entendem esse fenômeno, eles não criam alternativas, estratégias para tentar de alguma maneira contrapor, crescer, aumentar o valor da sua marca em outros mercados. Já o Flamengo, enquanto alguns tentam depreciar sem nenhuma racionalidade, ele vem cada vez mais aumentando essa influência. No Brasil, de forma consolidada, inclusive no mercado de São Paulo, onde até hoje tem o domínio dos grandes clubes de São Paulo, mas também fora do Brasil, né? E vale ressaltar que no mercado de São Paulo, o Flamengo já vem tendo audiências relevantes, né? No Campeonato Brasileiro, quando é transmitido os jogos do Flamengo para a Praça de São Paulo. As audiências já têm sido bastante relevantes, configurando sempre entre as maiores audiências que são transmitidas para essa praça. Alguns vão falar, mas é porque os torcedores do time de São Paulo já não gostam, rivalizam muito com o Flamengo, então torcem contra, ou vão torcer realmente por um time, ou é o torcedor do time de São Paulo, do São Paulo, Palmeiras ou Corinthians que está acompanhando, ou de outros clubes torcendo contra, de repente torcedor do Palmeiras ou do São Paulo torcendo contra o Flamengo no jogo contra o Corinthians. Não importa, isso mostra a força da marca, do clube, isso é engajamento. E o Flamengo vem crescendo em todos os sentidos. Os clubes de São Paulo têm que entender que existe uma bolha muito maior que o estado de São Paulo, embora o estado de São Paulo seja realmente uma força econômica, mas existe muito além disso. Enquanto não perceberem e ficarem depreciando de forma clubista, vão continuar sendo regionais, como tem sido desde sempre. Bom, quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários, não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante para o crescimento do canal. Claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a família, o grupo de WhatsApp, ative o sininho, o joinha. Um grande abraço e até a próxima.